Ficou claro? Deus elevou os humildes. São Miguel batalhou contra esse dragão. E Deus elevou São Miguel ao principado. Hoje ele é um príncipe. Aquele anjo humilde se tornou o príncipe do mundo, se tornou o príncipe da corte angélica. Aquele humilde anjo se tornou o príncipe da igreja. O grande e poderoso Miguel que todo mundo clama. E agora Miguel quer ajudar você na sua batalha. Então é por isso que nós estamos... Gente, então São Francisco de Assis teve uma inspiração divina. São Francisco de Assis teve uma inspiração divina. O grande arcanjo Miguel, que combateu o dragão no céu, agora vai me ajudar a combater o dragão na terra. Por quê? Porque o livro do Apocalipse diz que aqueles malditos anjos, em vez de ficar só lá no inferno quieto, preso... Não, o livro do Apocalipse diz que eles vieram para a terra. Então não pensa que os diabos estão tudo no inferno, preso com grade. Não. Eles são a maior facção criminosa do mundo. Eles são organizados. Eu gosto até de dizer, já disse isso várias vezes. Lá no inferno tem uma foto sua. Tem. Embaixo está escrito: procura-se. Eu fico imaginando as reuniões que eles fazem para pegar o Frei Gilson. Qual a reunião que eles fazem? As reuniões que ele faz para pegar você. Sei lá, eles devem se conversar lá entre eles. Aquele lá precisa ser nosso. Mas, se o diabo quer você, Jesus falou que no céu tem uma casa preparada para você. Porque o inferno não é o teu lugar, o céu é o teu lugar. E Ele morreu numa cruz para te salvar. O diabo não tem poder sobre você. O diabo não tem poder sobre você. Ele é forte, ele é poderoso, mas ele não tem nenhum poder sobre mim. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Eu sou filho do Altíssimo. Cristo morreu na cruz por mim. Cristo morreu na cruz por meus pecados. Eu tenho São Miguel, eu tenho a Virgem Maria. Ora, o que um anjo, o que um demônio pode contra a Virgem Maria, contra São Miguel, contra Jesus Cristo de Nazaré? Nada. Por isso que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se você se entregar para o pecado, você deu poder para o diabo. Dá para entender? É por isso que eu prego todo dia: saiam do pecado, minha gente. Enquanto muita gente não está falando de pecado, eu não tenho medo de olhar para a tua cara e dizer: você está no pecado. Igual João Batista dizia: você está no pecado, você está no pecado. Porque quando eu digo isso, eu estou amando você. Porque quando eu digo que você está no pecado, eu estou dizendo para você: você está dando poder para o diabo. É por isso que Paulo vai dizer: gente, é para a liberdade que Cristo te libertou, não para que você fique escravo. Então para de dar poder para o diabo, para de dar poder para o capeta, começa a viver santidade, começa a viver a palavra de Deus, e diabo nenhum terá poder sobre você. Pode vir um inferno inteiro contra você, e nada eles poderão tocar em você. O diabo não pode tocar na sua alma, o diabo não pode tocar em você. Deus te protege. Agora, ou você entende que a gente está numa batalha, e que você ainda pode cair, viu? Aliás, quantas quedas a gente teve, Ele conseguiu fazer eu cair tantas vezes ainda nessa terra. É por isso que a gente vai para o confessionário, hein? Porque a gente tem que confessar para Deus que o diabo conseguiu fazer eu cair. E aquele que diz que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Então a gente já tem experiência na própria carne, que ele sabe como nos pegar.
Ele sabe quais são as fraquezas do Frei Gilson, ele sabe quais são as suas fraquezas, ele sabe, você tem que ficar vigilante 24 horas por dia, porque senão, ele está doido para colocar na sua vida um pecado mortal, porque o pecado mortal é aquele pecado grave, consciente que você pratica, é o único pecado capaz de te colocar no inferno. A Bíblia diz que há pecados que não levam para a morte, hein? Há pecados que não levam para a morte, então não é todo pecado que vai levar a gente para o inferno. Aqueles pecados menores, a igreja chama de veniais, esses pecados que muitas vezes não são nem conscientes, a gente pecou, nem sabe, poxa, saiu uma palavra, saiu um olhar que eu não queria que saísse, são pecados involuntários, vem um pensamento que você nem queria que ele tivesse, pecados veniais, esses não vão te levar para a morte eterna. Mas o pecado mortal, diz o catecismo da igreja, que aquele que morre em estado de pecado mortal desce direto para os infernos. É uma queda que acontece na tua vida. Ah, mas se pecado venial não me leva para o inferno, então não tem problema eu pecar pecado venial? Tem, porque quanto mais pecado venial, mais você vai abrindo brecha para o diabo, mais você vai abrindo brecha para o diabo, mais ele vai criando força e um dia ele te pega no pecado mortal. Pode ter certeza, quem pecou no pecado mortal é porque deu brecha no pecado venial. Quanto mais pecado venial você for fazendo, mais ele vai conseguir um dia fazer com que você peque o pecado mortal. O diabo tem inveja de você. Quando ele olha para você, ele vê a imagem de Deus em você. Ele vê que você é a imagem de Deus. Quando ele olha para você, ele lembra que Deus se encarnou em nós. Quando ele olha para você, ele vê que você é filho de Deus. E que Deus fez grandes coisas num gênero tão pobre e tão humilde que é o ser humano. Nós vamos vencer o Satanás. Vamos ou não vamos? Diga comigo, a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno.